Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com a Yamaha Phaser 150 2022 aqui para fazer esse videozinho rápido aqui, mas eu acho um vídeo importante mediante o assunto aqui que eu vou tratar com os senhores, né? Essa moto ela atingiu aí, já tem aí mais de cerca aí de 2 meses, né? Que eu atingi 100 mil quilômetros rodados com ela aí. E eu vou estar falando com vocês aí minha opinião a respeito dessa moto, né? Pontos positivos, pontos negativos. Farei uma breve comparação aqui com a 160, né? Com a Titan, Fan 160. Até porque aí são concorrentes e eu já tive, né, a 160, então eu posso ter prioridade para falar aí alguns pontos que eu vi nessa moto aqui em relação a 160, de melhor, de pior. Beleza, pessoal? É uma moto que acho que não tem muito o que falar, não, até porque, né, uma moto no mercado desde 2013, né? Ficou até 2024 para 2025. O que mais tem no YouTube aí é vídeo falando dessa moto, né? Uma moto aí extremamente conhecida no mercado brasileiro aí do motociclismo. Mas eu vou estar aqui passando para vocês a minha opinião, né? É uma moto que eu comprei para trabalhar nos aplicativos, né? E em um ano e meio eu já bati ali acho que 116 mil quilômetros com essa moto, salvo engano. Beleza, pessoal? O que acontece? Estou com a colinha aqui, tá? Deixa eu só mostrar o painel para os senhores aqui. Ela tá marcando agora 116.444 quilômetros rodados. Então vamos lá, pessoal. O que eu tenho para dizer dessa moto? Uma moto extremamente robusta, confiável, né? Quem conhece esse motor da Yamaha aí sabe da durabilidade dele, né? Eu vou estar até falando aí em breve aí a comparação com o motor da 160, né? 160 eu rodei aí com ela, a segunda que eu tive eu rodei 86 mil quilômetros com ela e vendi, né? Eu costumo brincar que eu vendi antes que fosse tarde demais, mas eu vou comentar sobre isso também. Beleza? Tá com um plastiquinho ali que eu coloquei ali de forma improvisada para tampar a placa, né? Beleza, pessoal? Mas vamos lá. Primeiro, por incrível que pareça, eu quero começar falando aqui dos pontos negativos dessa moto, né? Que é uma moto que ela nunca me incomodou, nunca me deu dor de cabeça. Só 2 detalhes aí de ponto negativo, mas que pra mim foi normal, né? Nesse quase 117 mil quilômetros rodados. Foi que ela acabou queimando, quando ela tava com 55 mil quilômetros, ela acabou queimando o refil da bomba comigo. Mas por quê? Porque eu abasteci num posto não confiável na cidade de Contagem, né? Minas Gerais, e o álcool tava batizado, pessoal. E tava com excesso de solvente e água, né? É aquele barato que sai caro, né? Então aí ela acabou queimando a bomba comigo. Sorte que eu tava quase chegando em casa. Levei pro meu mecânico, ele me passou o diagnóstico. Na época ele trocou o refil, nunca mais eu tive problema. Mas aí não dá pra culpar a moto, porque foi por causa do combustível, né? Na época o meu mecânico ele fez até o diagnóstico, aquele testezinho de laboratório, né? E realmente eu teve que esvaziar o tanque. Eu tinha colocado, salvo engano, R$30 de álcool. Acabei perdendo o álcool, né? O combustível, mas dos males o menor. Troquei o refil, o problema foi resolvido. Beleza, pessoal? E essa moto, ela é meio famosa também. Inclusive é um dos defeitos crônicos dela é a lâmpada do farol, né? Essa moto ela queimou a lâmpada do farol comigo aí, salvo engano, 3 vezes nesses 117 mil quilômetros rodados, tá? E uns falam que é isso, uns falam que é isso, que é estator, que é retificador. Eu simplesmente troca a lâmpada, eu sempre tenho uma reserva, né? E deixo o pau cair a folha ali e continuo rodando. Beleza, pessoal? Então, foi só isso que essa moto me incomodou, né? Que é aceitável, vamos dizer assim. E no restante, pessoal, nada. Só manutenção simples, né? Eu mesmo aí, a manutenção simples aí eu mesmo faço, o famoso trocador de peça, kit de relação, lona de freio, pastilha de freio, disco de embreagem, cabo de acelerador. Apesar que cabo de acelerador dessa moto eu nunca troquei, não. Eu troquei o cabo de embreagem, né, normal, eu tenho o hábito de trocar a cada 20 mil quilômetros rodados, tá? Então a manutenção simples nela eu mesmo faço, né? Troca do filtro de ar, vela de ignição, troca do óleo, filtro de óleo,
manutenção mais simples aí, eu mesmo faço. Bucha da balança, eu troquei a bucha da balança dela, salvo engano, com 70 mil, né? Depois disso não precisou ser mais trocado. Então é isso, pessoal, beleza? Eu acho que é isso que eu tenho para falar com vocês. Manutenção muito simples, né? Qual que é a média de combustível dessa moto, pessoal? A média de combustível, de consumo do combustível dela na gasolina, com passageiro, né, com garupa, eu faço média na gasolina, a média de 35, 36, tá? Pra quem é de Minas aqui sabe que BH, região metropolitana, tem muito morro. E então foi essa média que eu fiz, né? No álcool ela faz seus 30, 31, mas eu prefiro rodar mais na gasolina, beleza? Então essa é a média de consumo dela. Que é uma motinha extremamente valente, esperta, guerreira, né? Manutenção confiável da Yamaha aí, né? Mas é isso, pessoal. Foi isso aí de problema que me incomodou com essa moto. Beleza? E inevitavelmente a gente vai estar fazendo aqui uma comparação com a Honda 160 aí, né? Com a Titan, com a Fan, que é praticamente as mesmas motos, né? Eu tive uma 160 2022, tá? 2023. Ô pessoal, antes de falar da 160, tem um detalhe nessa moto aqui que eu acho importante falar. O que acontece? Essa moto aqui, ela é 2022, 2022. Mas o que acontece? Eu comprei essa moto em dezembro de 2023. Eu peguei essa moto, ela tinha apenas 122 km rodados, tá? Ela só tinha 122 km rodados. Eu peguei ela no final de novembro de 2023, ou seja, aí, 1 ano e 8 meses, né? Vai fazer agora 1 ano e 8 meses. Eu peguei ela com 122 km rodados. Por quê? Essa moto ela era de uma moça. O pai dela comprou a moto para ela ir para faculdade. Só que ela tirou a habilitação, só que ela ficou com medo. Né? Ela ficou com medo e a moto ficou parada aí por quase mais de 1 ano e meio, né? Ela ficou com medo e acabou optando em continuar indo de ônibus mesmo, até que eles decidiram vender e eu comprei a moto, né? Peguei uma moto aí 2022 com apenas 122 km rodados aí no final de 2023. Então de lá pra cá eu rodei 117 mil km, beleza? Caso eu tivesse comprado essa moto zero em 2022, com certeza agora estaria beirando os 300 mil km fácil, né? Só a caráter de curiosidade. E a comparação com a 160, pessoal, é o seguinte. O que eu tenho a dizer, né? Igual eu falei, inevitavelmente essa comparação, né? Eu tive as duas, né? Tem essa aqui agora. Qual que eu acho melhor? Sem sombra de dúvidas, a Phaser, né? Isso aí, em termos de qualidade, durabilidade, confiabilidade, eu não tenho a menor dúvida, beleza? A 160 que eu tive, pessoal, eu vendi ela com 85 mil quilômetros, tá? E nesses 85 eu peguei ela 0 km. Ela era 2022. Era Start 160. Eu vendi ela com 85 mil e nesses 85 mil essa moto me incomodou bem mais, assim, vamos dizer, em relação à Phaser, né? A 160 ela tem alguns probleminhas crônicos aí que já é só fanboy que não admite, né? Só o cara que ele é isso mesmo que você pensou aí da Honda que não assume, mas vamos lá. 160, alguns probleminhas crônicos, até que eu anotei aqui que eu tive, né? Eu sempre faço o controle de manutenção das motos, eu lembro bem. Com 85 mil quilômetros rodados, a 160 que eu tinha, cara, foi incrível, né? Com 6 meses, aquele branco o painel aqui da moto tava todo branco, né? Um plástico de baixa qualidade que a Honda usa nas motos. Com 1 ano ele já tava bem russo, né? Porque a moto pega sol, chuva, né? É moto de trampo, né? Então não tem como. Tá duvidando? Olha uma 160 na rua aí que você vai ver o que eu tô falando. Você vê o painel dessa moto aqui, tá normal, né? Não tem nenhum... Os plásticos aqui tá ok, né? Não tem o desgaste que tem, é o desgaste normal de uso, mas nenhum desgaste aparente, né? Só alguns arranhões aí, beleza? Que é natural que você lavar a moto ali, não tem como, né? Mas assim, de um modo geral, a moto tá bem íntegra aqui, vamos dizer, a 160, o painel tava todo branco já, beleza? Mas esse aí é um problema de acabamento da moto, né? O que pegou muito naquela moto, pessoal, pra mim foi o motor. Porque o que acontece? O motor da 160 ela tem alguns probleminhas crônicos. Quais probleminhas crônicos que ela tem? Ela é uma moto que ela baixa muito óleo, né? Cada 1000 km aí, eu lembro que a minha baixava cerca de 250 ml. E aí eu trocava o óleo a cada 2000 km, então eu tinha que acabar completando aí cerca de 400 ml de óleo a cada 2000 km rodado.
tá? Isso aí é a moto desde 0 km, né? Então, o que que acontece? É uma moto que baixava muito óleo e esse motor da Yamaha aqui não baixa nenhuma gota, né? O motor tá sequinho, né? Eu troco a cada 2.000 km também. Na troca sai ali cerca de 900 a 950 ml de óleo, que pra mim é super aceitável, né? Que não tem como, porque uma das funções do óleo no motor é fazer a refrigeração, né, do mesmo. Então é natural, tá dentro dos parâmetros aí estipulados, né? Mas não se compara perder aí 170 ml de óleo com 400, é uma diferença brutal, né? Outro problema que o motor 160 da Honda batia muita válvula. Então sempre eu tinha o hábito de mandar regular as válvulas dela a cada 20.000 km. Essa moto aqui, pessoal, por incrível que pareça, as válvulas dela nunca foram reguladas. Tem base um negócio desse? Não tem, né? Nunca foi regulado válvula desse motor. Beleza, pessoal? Então foi regulagem de válvula, baixava óleo. Eu lembro que a 160 também ela basava muito óleo aqui no cabeçote, na parte de cima. Eu troquei aquela junta do cabeçote ali, ó, da 160 2 vezes, porque vazava óleo ali e eu tinha que trocar essa junta. Lembrando que ela baixava óleo, mas não era por causa de vazamento não, tá? Beleza, pessoal? Outro BO que eu lembrei que é agora aqui, que eu nem anotei aqui, mas eu lembrei, foi o seguinte. Embreagem, disco de embreagem. Essa moto, a 160, cara, o disco de embreagem pra ela durava ali seus 22, 23 mil no máximo. E usando marca de primeira linha, tá? Essa moto aqui, pessoal, eu lembro que com 85 mil eu tinha trocado acho que 4 vezes, ou 3, algo assim. Deveria ter olhado lá no meu antigo relatório que eu tenho dela, mas não lembrei. Então, essa moto aqui, o disco de embreagem dela eu troquei 2 vezes, né? Ou seja, a 160 eu troquei o dobro de vezes, né? Inclusive aí para quem sabe que a 160 ela tem um desgaste muito prematuro aí de disco. Beleza? E com 85 mil, pessoal, o motor já tava começando a fumaçar, né? Já tava queimando bastante óleo ali, já tava começando a sair aquela fumacinha marota, então eu resolvi vender, mas vendi o rapaz que comprou de mim, já comprou ciente, tá? Fiz um preço aí bacana pra ele, bom pra mim, bom pra ele, e levou a moto embora na época. Beleza, pessoal? Então, estamos aqui com essa aqui com 117 mil, não abaixa óleo, tá? E não abaixa óleo e não fuma. Eu vou ligar ela aqui pra vocês verem o funcionamento desse motor, que espetáculo. Parece que o motor acabou de sair da concessionária, né? Beleza, pessoal? Felizmente esse motor aqui, a Yamaha não diminuiu a qualidade dele, né? Porque se vocês pesquisarem a quantidade de Lander 2024, 2023, 2020 pra cá e FZ25 tá dando problema no motor, que era excelente, né? Os motores 250 da Yamaha aí também era famoso por durabilidade, mas hoje em dia não tá com essa durabilidade toda nos 250. Mas graças a Deus aí o 150 parece que a Yamaha manteve ali o padrão de qualidade, né? Os componentes ali são os mesmos. Beleza, pessoal? Então, motor extremamente confiável. Eu costumo brincar o seguinte, antes de ligar a moto aí, que o cara que ele comprou uma 160 hoje, e não adianta chorar, falar que não, que é a minha, que não sei o cara, não adianta, velho. Conta fato, não argumento. O mercado não mente. Quem mente é o fanboy de marca. Eu não sou fanboy de marca, cara. Eu sou fanboy de moto, né? Então eu posso falar. Mas eu costumo brincar o seguinte, que o cara que ele comprar uma 160 hoje, 2025, provavelmente ele vai fazer um motor primeiro do que eu. Eu não tenho a menor dúvida. O cara que comprar uma 160 hoje, ele vai fazer um motor primeiro do que eu, que já rodei mais de 115 mil com essa moto aqui. Beleza, pessoal? A última comparação, né? O pessoal adora fazer, que o fanboy adora fazer. O motor 150 Yamaha é manco, é xuxo, que não sei o que. Cara, olha só, de experiência própria, a minha 160, a Start, no morro que tem aqui, que eu usava de parâmetro aí para velocidade final, nesse morro, ladeira abaixo, com o vento a favor e sem garupa, a minha 160 Start dava 135. Essa moto aqui, na mesma condição, com o vento a favor, ladeira abaixo, ela também dá os mesmos 135. Beleza, pessoal? Mas a minha Titan dá 143, irmão, olha só, tirando o filtro de ar, que é o que 99% dos titanzeiros faz, e tirando ali o miolo do escapamento e deitando o tanque,
com certeza vai bater os 143 mil. Eu tô falando aqui em uso normal, ladeira abaixo. A gente sabe que os painéis dessas motos é mentiroso também. Quando você olha no GPS ali, não tá longe disso, né? Tanto dessa aqui quanto da Titan, né? Então, pra mim, sinceramente, eu não vi diferença não, tá? Pra mim tá a mesma coisa, tá? Essa é a minha opinião. Já tive as duas motos, eu tive duas 160, tá? E as duas experiências que eu tive com velocidade final foi isso, beleza? Não vi diferença assim. Pra mim, mesma coisa. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Deixa eu só ligar ela aqui, senão eu vou acabar esquecendo de ligar a moto. Deixa eu ligar ela aqui. Então tá aí, pessoal, a moto em funcionamento. Vai passar um ônibus aqui agora. Se só o ônibus passar. O ônibus acabou passando aqui. Mas tá aí a moto em funcionamento. Beleza, pessoal? Nunca foi feito regulagem de válvula. Não tem vazamento de óleo. Olha o chão sequinho aí da moto parada. Beleza, pessoal? Então é isso. Beleza? Motor lacrado. Pelo visto ainda vou passar dos 200 mil fácil. Ah, quais óleos eu utilizo nessa moto? Eu já usei vários. Eu já usei o Ipiranga. Eu já usei o Castrol, Lubrax, Motu, Mobil, Yamalube. E tem um outro que eu tô usando agora, que eu vou fazer o vídeo pro canal. Aí eu vou colocar pra vocês, que eu não vi ninguém falando sobre ele. Um óleo barato, tá? Acho que eu tô esquecendo de mais algum óleo, tá? Mas o que eu mais usei durante esse tempo aí foi o Castrol. Mas usei bastante o Lubrax. Cheguei a usar o Ipiranga, né? De todos aí que eu tive, sempre usando o 20W50, beleza? Que essa moto aí, esse motor contempla os dois, né? 10W40, o semi-sintético ou sintético, se eu não estiver enganado, e o 20W sintético, o 20W50, né? O famoso mineral. Beleza, pessoal? Desliguei a moto aqui, mas acho que já deu pra vocês terem uma noção. O motorzinho tá fino ainda, né? Afiadinho. Vai queimar muita lenha ainda, se Deus quiser. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. Caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa, depois eu comento com vocês. Em relação à velocidade final que eu tinha comentado aqui, né? Eu não tenho nada a reclamar. Pra mim, pela cilindrada da moto, ela entrega bem, né? Ao contrário do que muita gente fala aí, chama esse motor da Yamaha 150 de xoxo, de man. Cara, eu não acho. Primeiro que moto, o cara que ele acha que ele compra moto de baixa cilindrada, né, que é 150, 160, 125, cara que ele compra moto dessas baixíssimas cilindradas querendo velocidade, irmão, na boa, tá na hora de crescer, viu? Tá na hora de crescer, tá na hora de evoluir, tá na hora de trabalhar e comprar uma moto pra isso, não? Porque isso aqui é moto do trampo, né? Moto do rolé. Isso aqui é moto pro cara trampar, moto pro cara ir voltar da faculdade, do serviço. Isso aqui não é moto pra correr, né? Tanto ela quanto 160, né? Titanzeiro que adora falar isso, né? Parece que o cara, quando ele compra uma 160, parece que um bicho pica ele e fica doente, né? Mas isso não aconteceu comigo não, que eu tive duas, eu sou bem realista. Essa é a vantagem de não ser fã de marca, né? Essa é a vantagem de ser fã de moto, que fala e vê a verdade. O custo de manutenção, já ia esquecendo, comparado com a 160. Cara, tem gente, uns mitos que tem, cara, que é impressionante. Duas coisas que eu esqueci, na verdade. Em relação à manutenção, cara, eu não vi diferença nenhuma. Qualquer loja que você chega aí de autopeça paralela, você acha tudo para essa moto, o preço é compatível, igual, às vezes até mais barato da 160, tá? Então esse negócio que a Yamaha é mais cara, irmão, isso aí ficou no passado, esquece isso. Entendeu? Pelo menos as motos de baixa cilindrada aí eu posso falar, porque eu sou proprietário de mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Pastilha, óleo, vela, filtro, peças aí de giro, mesmo preço, beleza? E a posição de pilotagem, beleza, pessoal? Já ia esquecendo também. Posição de pilotagem pra mim da FaZe, ela é um pouco mais baixa. Ela é um pouco mais retraída, né? Remete aí uma posição mais esportiva, mas eu prefiro dessa aqui, pra mim é melhor. E uma moto mais macia também, né? E a Yamaha, né, pai? Não tem jeito, né? Bem mais macia aí que as motos da Honda, beleza? E, pra não ser injusto com a 160, uma coisa que a 160 tinha que eu sinto saudade, pessoal, é disso aqui, ó. Isso aqui faz falta, irmão, porque você abastecer em pleno 2025
e ter que tirar a tampa do tanque pra você abastecer, isso aqui, cara, deveria ter ficado lá na década de 90, né? A 160 aí ela já usa o estilo aviação, então isso aí é ponto pra 160. Acho que isso aí é uma mancada Yamaha, viu? Só foi sair agora na Facto 2025, que é a Facto que tem um design bem duvidoso, né? Mas aí é questão de gosto. Cada um tem, é igual aquela, né? Igual a parte de trás, né? Cada um tem o seu. Beleza, pessoal? Mas talvez o único ponto positivo em relação a 160 para essa aqui que eu tinha é isso. Questão de painel, a 160, a Start que eu tinha, todo mundo sabe que ela era muito mais simples, né? Ela não tinha nem relógio, se não tiver enganado, não tinha contagia, não tinha nada, né? Era só ali o odômetro mesmo, velocímetro. Mas aí porque a minha era Start, né? A 160 aí, a mais top, aí o painel eu sei que era mais completo. Só não tem indicador de marcha, essa aqui também tem. Beleza, pessoal? Então é isso, tranquilo? Então é isso que eu tinha para dizer para os senhores. Motinha tá fina, nada a reclamar. Beleza? Então aí, tô focando mais o lado aqui para não sair o lado de trás ali. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida aí, vale a pena trabalhar nos aplicativos? Pelo amor de Deus, é o ideal. Essa é a moto para trabalhar nos aplicativos, você não ter dor de cabeça, você mesmo fazer manutenção, comprar as peças na internet, economizar e ser feliz, irmão. É só marcha e ganhar o seu trocado. Beleza? Qualquer coisa aí, só jogar nos comentários aí, que na medida do possível a gente tenta responder todo mundo. Beleza, pessoal? Então é isso, meu bom. Deus abençoe vocês aí, tamo junto, valeu.